Depois de eliminado o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, deve ser a verdade. Sherlock Holmes. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante do 5º semestre do curso de graduação em Química da Universidade Estadual do Ceará, do Polo Acadêmico da UAB de Jaguaribe, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a natureza, definição, propósitos e um pouco do histórico da química forense. Então, é o seguinte, pessoal, eu pergunto logo para vocês o que vocês entendem pela palavra química. Química, pessoal, é uma ciência da natureza, certo? Que tem como um dos objetivos de estudo, aliás, dentre seus objetivos de estudo, estudar a matéria, as transformações da matéria e a energia que é envolvida nessas transformações. Entenda-se como matéria tudo aquilo que tem massa, certo? E volume, ou seja, que ocupa lugar no espaço. Além disso, as transformações da matéria, como eu estou falando, existem transformações que são físicas, aquelas que não modificam a estrutura da matéria em si, e tem as transformações químicas, essas sim vão mexer na estrutura da matéria. E a energia envolvida nessas transformações, elas podem ter diversas origens, pode ser uma energia térmica, pode ser uma energia mecânica, pode ser energia luminosa e tantas outras. Então, basicamente, é isso que é química. O que significa essa palavra forense? A palavra forense está ligada mais a fórum, a coisas judiciais. Então, o que seriam então as ciências forenses? É o conjunto de conhecimentos científicos e de técnicas utilizadas para fins legais, para fins judiciais. Aí aquela coisa, então a química também participa dessas ciências forenses? Com certeza. Eu estou aqui, pessoal, com a Resolução Normativa número 36, de 24 de abril de 1974, que dá atribuições aos profissionais da química e estabelece critérios para a concessão das mesmas, em substituição à Resolução Normativa número 26. No artigo 1º fala o seguinte: fica designado, para efeito do exercício profissional, correspondente às diferentes modalidades profissionais da química, o seguinte elenco de atividades. Aí nós temos, nesse artigo 1º, 16 incisos. Em relação à ciência forense, que compete ao profissional da química, nós temos aqui os incisos 3 e 7. O inciso 3 fala: vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito das atribuições respectivas. No inciso 7 fala: análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade. Então nós vemos na legislação vigente aqui do Conselho Federal de Química que o profissional que possui ensino superior na área de química pode exercer essas determinadas atribuições. A partir disso, nós conseguimos observar que, assim, a bibliografia que eu estou utilizando para fazer esse vídeo é do livro chamado Introdução à Química Forense, do autor Robson Fernandes de Farias. E ele começa, pessoal, falando que é o seguinte, que para a elucidação de crimes, atualmente, isso assim, a gente pega um pouquinho desde o século XIX, século XX, agora século XXI, que para elucidar esses crimes não são necessárias apenas, como é que eu digo assim, testemunhas oculares. É necessário que você possua evidências científicas para comprovar determinados dados. Aí vem aquela coisa, a gente observa que a ciência ela está deixando de ter um papel apenas coadjuvante na elucidação de determinados crimes para ter um espaço mais decisivo nessas atribuições. E aí que entra, pessoal, as ciências forenses. Olha como eu estou falando, ciências forenses são várias áreas, entre elas a química, eu vou listar para vocês bem direitinho. Como eu estou falando, as ciências forenses, viu, pessoal? Ela junta todas as técnicas embasadas em conhecimento científico para desvendar a origem de crimes e de vários assuntos legais, ou seja, assuntos ligados
a lei. Algumas das áreas que fazem parte das ciências forenses são a arqueologia, a odontologia, a entomologia, que é o estudo dos insetos, a patologia, a farmácia, botânica, biologia, química, psicologia, psiquiatria, criminalística, balística, contabilidade, toxicologia, medicina, documentoscopia, computação, investigação de incêndio e engenharia. Eu vou listar todas elas para vocês aqui para ficar bem mais tranquilo. Aí, pessoal, vocês observam que dentre estas vastas áreas que as ciências forenses abarcam, a química ela tem um papel de destaque. Nesse caso, é o papel do famoso perito químico, certo? Aqui no Brasil, a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas recebem em seus quadros um grande número de peritos, entre os quais entram os químicos. E a gente observa, pessoal, que essas ciências forenses, elas despertam a curiosidade não só de quem é da área. Isso por vários motivos. Primeiro ponto, porque nas ciências forenses você vai ter a aplicação dos conhecimentos científicos. Ou seja, aquilo que você aprendeu nos livros, aquilo que você aprendeu na graduação, ou então em cursos fora da graduação em si, você vai conseguir aplicá-los. E aplicá-los de uma forma mais prática, de uma forma mais visual, para que você possa elucidar determinados casos. Outro ponto é a solução de crimes que só a ciência forense consegue desvendar. Rastros de sangue, utilização do luminol e tantas coisas que a gente vai falar um pouco mais aprofundado a posteriori. E também a gente teve, pessoal, a ampliação de documentário, de série de ficção, na qual a ciência forense ela passou a ser a atração principal. Isso quem assistiu CSI, né, eu estou assistindo agora, eu estou achando muito interessante, você vê a utilização dos conhecimentos científicos por parte daqueles cientistas de uma forma que você consegue elucidar certos crimes que muitas vezes ninguém pensava que pudesse ser uma pessoa próxima. Mas, na verdade, geralmente esses crimes, eles possuem uma interligação que o cientista forense, ele vai unindo os pontos, ele vai observando evidências até chegar à elucidação completa. E observe o seguinte, pessoal, o químico forense, ele pode atuar num laboratório, né, fazendo as análises de determinadas amostras biológicas e tudo mais. Nesse caso, ele é um perito químico. Ou então, pessoal, ele pode atuar na área mesmo. Aí, nesse ponto, não são só necessários mais conhecimentos específicos da química. Ou seja, conhecimentos vinculados à criminologia, à área do direito, já vão ser muito necessários. Aí, dentre todas as áreas da química, pessoal, uma área que o químico tem que estar muito afiado é a área da química analítica. Já fiz um vídeo aqui, pessoal, sobre química analítica. Vou deixar aqui na descrição. Também vocês assistam, tá bem bacana. É uma aula assim, bem introdutória para vocês conhecerem os propósitos, as definições, conceitos fundamentais da química analítica em si. Aí vem aquela coisa. A química analítica, pessoal, ela trata da aplicação da química aos problemas forenses. Tendo uma definição mais formal, seria o seguinte: é o ramo da química que se ocupa da investigação forense no campo da química especializada, a fim de atender aspectos de interesse judiciário. Inúmeros químicos, pessoal, inclusive a doutora Suzane Bell, que ela é presidente do Departamento de Ciência Forense Investigativa da West Virginia University, ela fala que a química forense ela é uma química analítica aplicada. Só que no caso do autor da bibliografia que eu estou recomendando para vocês, que é o Dr. Robson Fernandes de Farias, ele fala que você restringir a química forense exclusivamente a um trabalho de química analítica é um erro de julgamento. Por qual motivo? Porque vai ser exigido do químico forense conhecimentos de bioquímica, conhecimentos de química orgânica, de físico-química, de criminalística, entre tantas outras. Atribuições essas que não são tão cobradas de um químico de análises. Aí a gente observa, até uma opinião do autor, que o químico forense ele é uma espécie de superquímico. Por qual motivo? Porque além dos conhecimentos exclusivos da sua área, que ele tem que ter muito bem consolidado,
conhecimentos da área legal, conhecimentos da área do direito serão imprescindíveis para que ele possa atuar. É necessário conhecer a legislação do seu país, conhecer o seu código de ética, para saber até onde ele pode atuar, certo? Então, assim, pessoal, é possível afirmar que você tem uma aplicação da ciência química à atividade forense, só que com uma especial ênfase à interdisciplinaridade. E, pessoal, é importante ressaltar que o trabalho do químico forense não está vinculado apenas a ocorrências policiais. Eu aqui listei, de acordo com a bibliografia que a gente está utilizando, 5 principais áreas que o químico forense pode atuar. Ele pode atuar em perícias policiais, as que são as mais famosas, que todo mundo conhece, perícias trabalhistas, em questão de salubridade e tudo mais, perícias industriais, que pode ser uma indústria de alimentos, indústria farmacêutica, indústria de tantas outras coisas, perícias ambientais, crimes ambientais são muito comuns, e também na área de doping desportivo, certo? Agora vem aquela coisa, né? Como começou tudo isso de ciência forense, de onde é que surgiu? É porque é o seguinte, questão de crimes ou mortes misteriosas, elas são comuns, pessoais, assim, desde o começo da civilização. Se a gente pega na própria Bíblia em si, né, lá em Gênesis, tem a morte de Abel, irmão de Caim, morto por ninguém sabe o motivo. Dizem que é por inveja, outros, não sei, tantas outras coisas. Outro ponto a gente tem aqui, viu, pessoal? A própria origem de Roma fala de uma lenda, né, dos dois irmãos, Rômulo e Remo, na qual Rômulo, ele matou Remo e fundou Roma, isso assim, uns 8 séculos antes de Cristo, né? Motivo da morte? Até hoje ninguém sabe, nem primeiro, como é uma lenda, ninguém sabe se realmente Rômulo e Remo existiram, ou se pelo menos é uma coisa contada de geração em geração. Mas se matou, qual foi a motivação em si? Outro ponto que realmente isso aconteceu foi o envenenamento ou não de Napoleão Bonaparte. Isso em 5 de maio de 1821, na ilha de Santa Helena. Tivemos também o assassinato de Francisco Ferdinando, que é o arquiduque e herdeiro do Império Austro-Húngaro. Isso em 28 de junho de 1914, por possivelmente um cara chamado Gavrilo Príncipe, que era um jovem sérvio. Isso foi que desencadeou, que foi o barril de pólvora que explodiu, pessoal, que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Tivemos também o suicídio ou não de Adolf Hitler em 30 de abril de 1945, quando as tropas soviéticas elas conseguiram invadir Berlim. O suicídio também ou não de Getúlio Vargas, presidente do Brasil, na madrugada de 24 de agosto de 1954, após ter sido informado de que os altos comandos militares exigiam a sua saída do cargo. Então, pessoal, são muitos crimes que acontecem ao longo da história, crimes e mortes no geral, que a sua origem ela é desconhecida. Então, foi isso, é aquilo, a gente especula bastante. Mas como a área de ciência forense não era tão aplicada como hoje a gente conhece, não dá para afirmar realmente que foi isso ou foi aquilo. Aí, assim, de uma forma, como é que eu posso dizer, bastante forçada, vamos forçar um pouquinho a barra. O embrião das ciências forenses começou mais ou menos no ano de 1700, quando um cara chamado Bernardino Ramazzini, que ele é considerado o pai da medicina ocupacional, ele lançou uma obra intitulada As Doenças dos Trabalhadores. Nessa obra, ele fazia uma inter-relação entre determinadas substâncias químicas e o corpo humano. Até porque a gente sabe, né, que o corpo humano ele é uma máquina bioquímica muito perfeita. Então, aumentar ou diminuir uma certa quantidade de compostos, de eletrólitos que tem no nosso corpo, vai causar certos desequilíbrios, vai romper com a homeostasia, que é o equilíbrio dinâmico entre os meios corporais, e vai ocasionar a morte, certo? Só que assim, muitos historiadores, eles consideram que a química forense, ela teve início com o trabalho de um químico espanhol, um químico e toxicologista chamado Mateu José Bonaventura Orfila. Esse Orfila, pessoal, a história dele é bem interessante, porque é o seguinte: nessa época, assim, 1840 e tudo mais, aconteceu um possível assassinato por envenenamento com arsênico
em um cara chamado Charles Lafarge, lá na França. E a principal suspeita da morte dele era sua esposa, Marie Lafarge, porque era ela que tomava de conta dele, e foram encontrados, se eu não me engano, vestígios de arsênico no copo na qual possivelmente o Charles Lafarge tinha bebido água, e quem tinha dado esse copo com água para ele era sua esposa, Marie Lafarge. Eu sei que foi uma confusão danada, porque foram 3 químicos franceses fazer a análise do corpo do Charles Lafarge para ver se realmente encontrava o arsênico, para poder ou não incriminar a Marie Lafarge. Findou que esses 3 químicos fizeram uma bagunça danada, porque eles foram fazer um teste de Marsh era o nome do cara que inventou, o inglês que inventou esse teste, e uns dava positivo, outros dava negativo, sei que foi uma confusão enorme, ao ponto da promotoria convocar o Orfila. Quando a promotoria convocou o Orfila, o que aconteceu? A defesa de Marie Lafarge adorou, porque o advogado dela era o Maitre Paillet. E o Maitre Paillet havia sido advogado do Orfila. Então ele pensou assim, poxa, o Orfila é meu amigo, é conhecido, eu já advoguei para ele. Com certeza, mesmo que dê positivo esse teste, ele não vai incriminar a minha cliente. Até porque nós somos parceiros, basicamente isso. Só que o Orfila pegou partes do corpo possivelmente envenenado. Aí ele fez o teste de Marsh. Como é que funciona esse teste de Marsh, pessoal? Você coloca uma amostra da vítima, possivelmente envenenada, em contato, pessoal, com zinco, que é um metal de transição, que tem número atômico 30, massa 65, e o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, altamente corrosivo, isso a altas temperaturas, sob aquecimento, e você vai observar se havia ou não presença de arsênico no corpo daquela vítima. O que aconteceu? Todo mundo estava naquela ansiedade para saber qual era o resultado do teste de Marsh, feito por Orfila, que era um químico e toxicologista muito famoso, e o resultado foi que foram encontradas amostras de arsênico no corpo do Charles Lafarge. E a Marie Lafarge, sua esposa, acabou condenada. Só para vocês entenderem, pessoal, um pouco da fisiopatologia do arsênico, é o seguinte: quando ele é ingerido, ele vai ser absorvido e ele vai se ligar reversivelmente a alguns grupos sulfidrila, que são encontrados em inúmeros sistemas enzimáticos do nosso corpo, certo? As enzimas, geralmente, elas são proteínas. Só que quando você tem uma exposição muito aguda, certo? Do corpo com o arsênico, você vai ter uma vasodilatação, ou seja, os seus vasos sanguíneos, principalmente aqueles vasos menores, as arteríolas, os capilares, as vênulas, elas vão sofrer uma vasodilatação. Você observa que nesses vasos sanguíneos tem presença de fendas, consequentemente você vai ter um extravasamento de fluidos e você vai ter um edema generalizado em todo o corpo. Consequentemente, você vai desenvolver uma cascata de inflamação e necrose, tá? Morte do tecido da mucosa do trato gastrointestinal e hemorragia em diversas partes do corpo, inclusive hemorragia cerebral. Aí você também vai ter uma destruição do tecido do coração, do tecido miocárdico, e uma degeneração gordurosa do fígado e dos rins. Apenas isso que o arsênico faz nos organismos humanos. O Orfila, pessoal, que foi o mesmo que fez aquele teste de Marsh para desvendar o crime, possivelmente feito pela Marie Lafarge, ele lançou também, pessoal, o famoso Tratado de Medicina Legal, que foi uma grande contribuição para as ciências forenses em si. Em 1910, um pouco mais recente, você teve um prussiano chamado Siegfried Ruhrmann. Não sei se estou pronunciando correto, porque alemão eu não tenho muito conhecimento. Alemão / prussiano, porque como ele nasceu em 1859, a Alemanha ainda não estava unificada. Então você tinha vários reinos, tá, pessoal? Os reinos germânicos, entre eles o reino da Prússia. E esse cara, que é o Siegfried Ruhrmann, ele tinha nascido em um desses reinos, que é o reino da Prússia, numa cidade chamada Joanesburgo. Aí depois esses reinos se unificaram e formaram a Alemanha que a gente conhece hoje. Então, para termos atuais, ele era alemão.
E esse carinha, que é o Siegfried Ruhrmann, ele descobriu um composto chamado ninidrina, certo? A ninidrina, quando ela reage com certos polipeptídeos, com proteínas, com alfa-aminoácidos, eles vão formar alguns compostos coloridos que são utilizados até hoje para a detecção das impressões digitais. Quando a gente fala de impressões digitais, pessoal, a gente fala muito a datiloscopia. Só que a datiloscopia é só uma dessas subdivisões. Na verdade, as ciências seriam papiloscopia, certo? Porque a papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana por meio das papilas dérmicas encontradas na palma das mãos e nas solas dos pés, certo? E essa papiloscopia, ela se divide em 4 áreas. Você tem a quiroscopia, a podoscopia, a poroscopia e a datiloscopia. A datiloscopia é uma parte da papiloscopia. Então vamos lá. O que é a quiroscopia? A quiroscopia, ela trata das impressões digitais da palma da mão, dessas seguintes regiões. Quando eu falo, viu, pessoal, das impressões digitais dessa parte aqui, a gente chama essa região de região tenar. Se for dessa região para cá, ó, é a região hipotenar. E essa região aqui é a região superior. Então a quiroscopia, ela vai tratar das impressões digitais da palma da mão, seja ela da região tenar, hipotenar ou superior. Temos também a podoscopia. Podoscopia, pessoal, ela vai tratar das impressões digitais das solas dos pés. Isso é muito comum em maternidades, porque pegam-se as impressões digitais dos pezinhos das crianças. É a coisa mais fofa que a gente vê. A poroscopia trata das impressões digitais dos poros. E a datiloscopia, essa já é mais famosa, ela já vai tratar das impressões digitais falangianas. Geralmente a gente pega as falanges, porque assim, são 3 falanges, basicamente. Tem a falange proximal, falange média e falange distal. Proximal, média e distal. Só isso aqui que tem a falange proximal e a distal. Não tem a falange medial. Então, quando você utiliza, no caso, as impressões digitais falangianas, você está fazendo uma datiloscopia. E essa datiloscopia, ela pode ser uma datiloscopia civil, utilizada para documento no geral, como RG, CPF e tudo mais. E você também tem a datiloscopia criminal, que já é mal utilizada na parte de inquéritos. E uma coisa, pessoal, a ninidrina, por mais que inicialmente tenha sido utilizada com esse cara, que é o Siegfried Ruhrmann, ela só passou a ser utilizada amplamente na química forense em 1954, olha, a morte de Getúlio Vargas, com um cara chamado Oden von Hoften. Creio que seja alemão também, né, pela pronúncia. Bora lá. Outra obra importantíssima que falava muito da questão de impressões digitais e tudo mais, era de um carinha chamado Sir Francis Galton. Esse Sir Francis Galton, ele era primo do Charles Darwin. E ele lançou um trabalho chamado Fingerprints, ou seja, as impressões digitais. Assim, outros trabalhos já haviam sido publicados falando de impressões digitais em si. Só que foi o Francis Galton que colocou esses estudos científicos em bases, em periódicos mais confiáveis. E só uma observaçãozinha, que assim, a questão da datiloscopia, ela já era usada meio que informalmente no século VII pelos japoneses e no século XII pelos chineses, tá? Isso é só uma curiosidade. E vem aquela coisa, a datiloscopia em si, ela é confiável? Muito. Sabe por quê? Porque cada indivíduo, ele possui impressões digitais muito singulares. Até porque elas começam a ser formadas no 6º mês de gestação, e mesmo que sejam gêmeos idênticos, como elas são formadas de dentro para fora, elas sofrem pequenas modificações com o atrito que eles têm com o líquido amniótico, certo? Então, ou seja, por mais que os gêmeos idênticos eles tenham o mesmo DNA, eles não têm a mesma impressão digital. Gêmeos idênticos, pessoal, podem ser chamados também de gêmeos monozigóticos, univitelinos ou clones naturais. E os gêmeos não idênticos podem ser chamados de gêmeos fraternos, gêmeos dizigóticos ou gêmeos bivitelinos,
Isso é uma curiosidade bem rápida para vocês. E no Brasil, pessoal, o sistema datiloscópico que é usado, ele foi criado por um cara chamado Juan Vucetich. Juan Vucetich, ele era croata e naturalizado argentino, e ele elaborou esse sistema datiloscópico em 1859, só que só foi aceito no Brasil e na Argentina em 1905, certo? Só que no Brasil tem um cientista que merece um grande destaque, que é o piauiense José Félix Alves Pacheco. Ele foi o introdutor da datiloscopia em nosso país, porque foi ele que apresentou, né, e convenceu o presidente Rodrigues Alves, em 1902, a utilizar a datiloscopia tanto para fins civis quanto para fins criminais. Para quem não sabe, o Rodrigues Alves é o mesmo presidente da época lá da revolta da vacina. Continuando, pessoal, dentro dessa evolução histórica das ciências forenses, um grande destaque que a gente tem é para o juiz e professor Hans Gross, porque por mais que ele seja mais da área do direito, ele via que era imprescindível ter um conhecimento das áreas das ciências da natureza, a química, a física, a biologia, outras também, como a fotografia, a zoologia, a microscopia, botânica. Esses conhecimentos eram muito importantes para que se pudesse desvendar determinados crimes. Ele até lançou um manual chamado Manual para Juízes de Instrução, isso em 1893. E em 10 de janeiro, de 1910, como consequência dos esforços desse carinha aqui, que a gente vai falar muito dele, que é o Edmond Locard, tá? Ele foi criado lá em Lyon, na França, o Laboratório de Polícia Técnica de Lyon, que era tipo um laboratório científico de polícia, que foi o primeiro do gênero no mundo. O Locard, o pessoal, ele foi aquele cara que tem até o princípio do Locard, né? Que é tipo assim, que todo corpo, todo contato, ele deixa um vestígio. Aí daí a ideia de que não existe crime perfeito. Porque crime perfeito, ele não deixa suspeitos. Só que é muito difícil dizer que um crime é perfeito, porque sempre algum vestígio vai ser deixado. Isso é um princípio do Locard. E em 1937, a química forense ela passa a utilizar o luminol. Isso, o luminol que vocês tanto conhecem, que é muito famoso em diversas séries, inclusive no CSI. Ele passou a ser utilizado na investigação de manchas de sangue, graças ao trabalho desse alemão, que é o Walter Speth, lá no Instituto de Medicina Legal e Criminalística da Universidade de Jena. Só que esse luminol, ele já havia sido descrito em 1928 por um cara chamado H.O. Albrecht. Aí vem aquela coisa, né? Como é que esse luminol ele funciona? Então vamos lá. Pega-se uma solução de luminol, solução que eu já falei, uma mistura homogênea de luminol com H2O2. H2O2 é a água oxigenada, só que, cientificamente falando, é o peróxido de hidrogênio. Então, borrifa-se uma solução de luminol naquele local e ao entrar em contato com aquele local, se você tiver sangue, mesmo que oculto, a gente sabe que o sangue, pessoal, ele possui no mínimo 3 tipos de células, no mínimo, que são os eritrócitos, que são as hemácias, as células vermelhas, tem os leucócitos, que são as células brancas, e você tem também as plaquetas, que são fragmentos de outras células, que são os megacariócitos. Nas hemácias, você tem uma proteína, você tem a hemoglobina, que é a proteína que ela transporta o gás oxigênio e o gás carbônico. Ele é formado por um grupo M que tem o ferro, tá? Que é um metal, um sal mineral. E ao entrar em contato com o ferro da hemoglobina, o luminol, os átomos de nitrogênio e de oxigênio, de nitrogênio e hidrogênio, eles escapam da molécula do luminol. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a solução passa a capturar o oxigênio do sangue. E quando você tem essa mudança desses átomos e tudo mais, você vai ter uma agitação nos orbitais desses átomos. E quando você tem essa agitação, o que acontece? Você tem o núcleo do átomo, aí você tem as camadas eletrônicas. Quando acontece desses elétrons saltarem para uma órbita mais externa, a tendência é que ele volte para sua órbita de origem.
que é o famoso salto quântico, viu, pessoal? Só que quando ele salta para uma órbita mais externa, o que acontece? Ele absorve energia. E quando ele volta para essa órbita de origem, ele acaba devolvendo essa energia que ele absorveu na forma de luz e de calor. Aí é o seguinte, a energia dessa movimentação dos elétrons, ela vai ser dissipada na forma de algumas partículas luminosas. E o resultado é o quê? É uma luz azulada que ela vai identificar o local onde estão os vestígios de sangue. Aí já era o suspeito. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu, pessoal? Eu tava estudando bastante para passar isso para vocês de uma forma bem simples e um pouco mais compacta. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Porque assim vocês vão dar aquela motivada para eu fazer sempre mais vídeos e explicar para vocês diversos conteúdos aqui no meu canal do YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo.